O último e atual período da Era Cenozoica, o período quaternário, data de 2,6 milhões de anos atrás até a época atual. Ele possui duas épocas, sendo a primeira delas o Pleistoceno. O Pleistoceno, por sua vez, pode ser dividido em três Pleistocenos, sendo eles o Pleistoceno superior, médio e inferior. O Pleistoceno inferior data de 1,8 milhões de anos atrás até 355 mil anos atrás. Como principais características do surgimento dos primeiros hominídeos, os australopitecos, além da alteração constante na temperatura mundial de forma drástica por meio da alteração entre interglaciações e glaciações, onde as glaciações são grandes períodos de gelo mundial, podendo ter temperaturas baixíssimas, além do próprio gelo cobrir boa parte da superfície terrestre, e as interglaciações sendo períodos com temperaturas mais médias, sendo que bem altas comparadas aos períodos de glaciações. Além disso, o período tem um bom número de fósseis animais preservados até os dias atuais e teve a presença de grandes mamíferos, como os mamutes e os bichos preguiças gigantes. Olá, professora! Então, como já sabemos, o período quaternário da Era Cenozoica subdivide-se em duas épocas, a época do Pleistoceno e a época do Holoceno. O Holoceno, por sua vez, é o período mais recente, é o período que vem até o presente, que iniciou-se há cerca de 11 mil anos e é onde a humanidade se desenvolve. Holoceno é uma palavra derivada do grego e significa inteiramente recente, que é o que confirma o fato de que é o período que vivemos atualmente. Foi na época do Holoceno que o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno, se desenvolveu. Isso só foi possível porque houveram mudanças no clima, o clima foi estabilizando e com isso a temperatura, as chuvas, o nível do mar e outros fatores também se alteraram. E é no Holoceno que está geologicamente abrangida o desenvolvimento do homem moderno e suas respectivas sociedades, civilizações, quedas e construções. Como o Holoceno é marcada pela evolução do homem moderno, o fim do nomadismo fez com que as populações se adaptassem e, com isso, se utilizassem de meios para adquirir sua sobrevivência. Isso acontecia principalmente através da utilização dos recursos da natureza, como a caça, a pesca, e com o passar do tempo, esses processos foram se intensificando. Isso fez com que a natureza se degradasse e facilitasse a organização de sociedades, de culturas, etnias e ideologias distintas ou até mesmo iguais. Isso interferiu drasticamente na forma como as pessoas se comunicavam, se relacionavam e até no meio ambiente. Então, o Holoceno presenciou o crescimento e os impactos da espécie humana em todo o mundo, seja na natureza, seja no clima, seja nas relações, seja nas culturas e nas civilizações, inclusive nos processos de extinção, mas também de surgimento de novas espécies. Todos esses fatores estão intimamente relacionados à fixação do homem em civilizações e também nas condições de mudanças climáticas. Em síntese, a época do Holoceno abrange tudo que se relaciona com o homem moderno, suas conquistas, suas evoluções, suas derrotas e suas percas. A fauna do quaternário vem sendo estudada de forma bastante detalhada, devido ao fato que é mais fácil obter informações por conta que ela é mais recente. O desenvolvimento do ser humano é algo marcante nesse período, e é aí que surgiram os primeiros ancestrais do homem moderno. O quaternário é conhecido pelo fato de ter muitas espécies extintas, além do fato de que os animais que existem desde o início do período passaram por diversas variações ambientais. Dentre os animais pertencentes à fauna do quaternário, os mamíferos foram aqueles que passaram por maior evolução e desenvolvimento. Entre a megafauna, havia mamíferos muito famosos, como os dentes de mamute, o megatério e o sabre. Eles eram animais de grande porte e que possuíam pelagem grossa. A fauna quaternária foi a que sofreu mais extinções. Durante o Holoceno, a extinção de animais devido ao desenvolvimento humano aumentou.
Vale salientar que a maioria dos animais da megafauna já se extinguiu hoje. Os mamutes continuam até hoje, como os elefantes e o tigre-dente de sabre, e o megatélio, como as preguiças atuais. Ainda, infelizmente, foram seres humanos os responsáveis pela extinção sistemática da maioria dos animais desse período. Mas afinal, o que é megafauna? Megafauna é o tipo de termo usado para designar o conjunto de animais de grande porte que conviveram com o ser humano e que desapareceram no evento da extinção do Quaternário tardio. Dando continuidade aqui, eu vou falar sobre a fauna no período Quaternário. A fauna no período Quaternário ela teve grande influência do clima, principalmente no hemisfério norte, que foi o mais castigado com o frio. E para se descobrir como realmente era a fauna nesse período, foi usado o estudo chamado palinologia, que através de grãos de pólen que ficaram em sedimentos de rochas, de rios e lagos, e como cada planta, cada espécie tem suas características, como espinhos, folhas diferentes, e isso foi conservado graças aos locais onde elas estavam por uma camada forte e realmente conservou. Foi possível descobrir que a fauna dessa época do período quaternário se assemelha muito com a fauna que a gente tem hoje em dia. É do nosso conhecimento que a evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos. Charles Darwin ele foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana e os antropóides. Com isso, os pré-australopitecos vieram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos e os chimpanzés. E sua principal característica era o modo de vida arborícola. Com isso, veio depois o Australopithecus, que surgiu na época do Pleistoceno inferior, constituíram um grupo bem diversificado e muito bem sucedido. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção e a dentição primitiva. Daí, com a extinção da maioria dos australopithecus, possibilitou o aparecimento de uma nova linhagem. E essa nova linhagem é o gênero Homo, que ele se destacou principalmente pela sua capacidade de inteligência. De início, vamos citar o Homo erectus. Ele teve seu aparecimento no Pleistoceno médio, e essa espécie se destacou principalmente pela fabricação de instrumentos e utensílios com pedra, madeira, ossos, pele. Logo após veio o Homo sapiens neandertais. Eles tiveram o aparecimento no Pleistoceno superior, eles já tinham uma capacidade e o corpo mais adaptado ao frio, o cérebro era maior do que o ser. Além disso, eles apresentavam a comunicação verbal rudimentar, uma organização social e também eles foram um dos primeiros a sepultar os mortos. Logo após, e para concluir, veio o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Eles tiveram aparecimento apenas no Holoceno, e a principal característica do homem moderno é o cérebro bem desenvolvido e a capacidade de raciocínio, comunicação e também a inteligência. Irei falar agora um pouco sobre a época do Pleistoceno, que pertence ao período quaternário da Era Cenozoica. O Pleistoceno ele vem de origem grega e significa mais novo. No ambiente pleistocênico, já era possível encontrar muitas espécies de coníferas, musgos, angiospermas, insetos, pássaros e mamíferos. Foi nesse período que viveram os grandes mamíferos, como os mamutes, bisontes e preguiças gigantes. Também existiram pássaros gigantes, como a ave de rapina, que tinha a envergadura das asas de mais ou menos 8 metros. E foi nesse período que também ocorreu a extinção desses grandes. Uma das melhores formas de se estudar o Pleistoceno se dá pela análise de fósseis deste período. Como podemos ver na imagem de cima, temos o fóssil de um mamute e na imagem de baixo temos o fóssil de um bisonte. Uma outra forma é o estudo realizado por meio de sondagens no gelo da Antártica. Como vocês veem aí na imagem,
ao lado direito. Essas amostras contêm bolhas do ar pleistocênico retida na massa gelada, evidenciando de maneira excepcional o clima e a atmosfera daquela época. Esses estudos são muito importantes para compreender a evolução da temperatura terrestre e a concentração de gases na atmosfera ao longo do tempo, como gás carbônico, metano e outros. Uma das características distintivas desse período foi o acúmulo de diferentes camadas de gelo entre as eras glaciais e interglaciais, que modificaram as paisagens e as formas de vida na Terra, além de moldar as altitudes montanhosas ao norte e criar pontos de gelo como o Estreito de Bering. Desde o início do Quaternário, os continentes já tinham as mesmas configurações dos dias atuais, com diferenças mínimas, e também como consequência das glaciações, os continentes e as ilhas passaram a apresentar em seu entorno uma faixa de águas rasas de 60 a 180 metros, conhecida como plataforma continental. E essa região é seguida pelo talude continental, que tem formato de rampa e um declínio acentuado, e determina os limites entre o continente e o oceano.